Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 13. Nós vamos caminhar em cima de todo esse texto, mas a gente vai partezinha por partezinha. Então, quem está lá na projeção, se puder ficar junto comigo aí, eu vou agradecer demais você, tá bom? Valeu, Bá, obrigado. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e, assim, ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, principalmente por essa porção das Escrituras que nós estamos caminhando, que é um ensinamento direto do Senhor a nós. Nós te pedimos, Deus, para que nessa noite o Senhor fale conosco, como o Senhor falou com esses discípulos e com essa multidão que estava ali naquele dia. E que dia glorioso deve ter sido. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor fale conosco nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, semana passada nós falamos sobre o início do capítulo de número 5, o início do Sermão do Monte, onde Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai falar: bem-aventurados são vocês. E aí, vários textos falando sobre essas bem-aventuranças. Se você não ouviu essa mensagem, depois você entra lá no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio, ouça essa mensagem. Mas se você não ouviu, não tem problema nenhum. O que eu vou falar para você aqui vai ter a ver com tudo isso que nós estamos construindo. Afinal de contas, o Sermão do Monte foi um momento que Jesus teve com os seus discípulos e com a multidão. E na semana passada, eu comecei a mensagem falando sobre a diferença do discípulo e da multidão. Que o discípulo, ele está ali com Jesus para o que der e vier. A multidão está com Jesus enquanto ele tem algo a oferecer. Se Jesus não tiver nada para oferecer para mim, eu vazo. Se Jesus não tiver nada para oferecer para mim, eu saio fora. Já o discípulo não, ele está com Jesus em todos os momentos. E para contextualizar para você, no início do capítulo 5, no versículo de número 1, dá para colocar aí, Mateus capítulo 5, versículo de número 1, para a gente contextualizar isso tudo que eu vou falar para você. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e o versículo 2 diz: e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Eu estou falando isso para você só para você entender o contexto do que a gente vai falar hoje. Jesus então, ele está sentado com os seus discípulos, assentado à volta dele, com uma multidão gigantesca vendo ele falar. E aí ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Terminando isso, ele começa o texto que a gente leu. E aí no início do versículo 13, ele vai falar algo muito importante, que nós precisamos guardar no nosso coração. Vocês são o sal da terra. Perceba o cenário no qual Jesus está falando essas palavras. Ele está sentado com os seus discípulos, com uma multidão, e ele começa afirmando a todos os que estão ali: vocês são o sal da terra. E é isso que eu quero começar falando com você nessa noite. Porque se nos capítulos anteriores Jesus, ele vem construindo um caráter em nós. Então ele vai dizer: bem-aventurados são os humildes. Ele vai dizer: bem-aventurados são os que choram. São algumas bem-aventuranças que não faz muito sentido no mundo que a gente vive. Porque bem-aventurados os que choram, mas aí ele diz: porque serão consolados. Ele diz: bem-aventurados os humildes. Então são algumas coisas que no mundo de hoje, para nós, seria uma fraqueza. Como, por exemplo, eu demonstrar a minha vulnerabilidade. Como, por exemplo, eu demonstrar a minha humanidade. Eu preciso me mostrar ser um super-homem, uma super-mulher, que não tem problemas, que não choro, que não me entristeço. E Jesus não, ele está dizendo assim: gente, bem-aventurados são vocês quando vocês chorarem. Bem-aventurados são vocês quando vocês perderem. Bem-aventurados são vocês quando alguém ferir vocês.
Então ele está construindo naqueles discípulos, naquela multidão e em nós, um caráter que só vive o que a gente vai falar hoje quem entendeu aquilo lá. Porque senão a pessoa vai ficar pensando que ela é o salzinho da terra e a luzinha do mundo. Agora, se ela entender o que Jesus disse antes, esse texto faz sentido. E aí Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. E qual é essa questão de Jesus usar o sal da terra? Se você for ler em toda a Bíblia, Jesus vai falar na sua passagem aqui nessa terra, os evangelhos vão nos mostrar Jesus citando exemplos e falas e palavras do cotidiano do povo, do cotidiano do dia a dia. Então ele vai dizer assim, ó: o semeador saiu a semear. Hoje alguém saiu para semear alguma coisa? Não. Alguém plantou uma árvore? Alguém ajudou a Amazônia? Alguém plantou? Não. Mas naquela época fazia sentido. O semeador saiu a semear. É como se eu falasse para você aqui hoje: o trabalhador saiu para trabalhar. Consegue entender? É o dia a dia. O entregador saiu para entregar. Entendeu? O médico saiu para... O que o médico faz? Medicar? Para quê? Atender, consultar, ajudar, socorrer. Então Jesus está dizendo assim, ó: vocês são o sal da terra. O que isso é muito importante nós nos lembrarmos é que nós não vamos nos tornar o sal da terra, nós não vamos ser o sal da terra, nós somos o sal da terra. Então, ser sal não é algo que eu me torno, é algo que eu sou. Quando? Quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, quando eu entendo tudo aquilo que Ele disse antes desse capítulo, desses versículos que a gente acabou de ler, eu sou o sal da terra. Agora, qual é a atitude do sal? É isso que me intriga muito, o exemplo que Jesus usou. Como o sal é importante em tanta coisa, como o sal é importante em tantos lugares. Jesus não diz assim, ó: vocês são a água da terra, vocês são as plantas da terra, vocês são as sementes da terra. Jesus diz: vocês são o sal da terra. E como é importante, e quando nós entendemos isso, de ser sal da terra. Porque talvez para quem está na igreja há muito tempo, já ouviu muita pregação, já ouviu na escolinha das crianças, nos cultinhos que foi por aí, nas pregações: você é o sal da terra, você tem que influenciar, você tem que fazer a diferença. Agora, cara, quando você entende a capacidade do sal na terra, você entende o quão sobrenatural é o que Jesus nos chamou para fazer. E aí às vezes a gente fica se diminuindo, se menosprezando. Como eu queria pregar, como eu queria cantar, como eu queria tocar, como eu queria servir, como eu queria fazer. Jesus está dizendo assim, ó: vocês são o sal da terra. É muito melhor do que Ele dizer: vocês são pastores, vocês são líderes, vocês são obreiros, vocês são cooperadores, vocês são músicos. Ele está dizendo: vocês são o sal da terra. Agora, qual é a importância do sal? Na sua casa eu não preciso nem falar. Alguém já fez comida sem sal? É horrível, né? Então eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu estou me tornando, eu sou o sal, mas eu estou me tornando um cozinheiro, né, amor? Não é? E para mim, o mais difícil da cozinha, eu não sei se é para você também, é o sal. Aconteceu hoje. Eu nunca tinha feito 3 ovos mexidos ao mesmo tempo, eu sempre faço 2. Só que aí hoje eu fui correr. Aí eu pensei, aí eu tava com muita fome. Aí eu fiz 3 ovos mexidos. Errei feio no sal. Eu sentia o sal na boca assim, sabe? Precisava repor o sódio, então foi bom. Mas eu sentia o sal na boca assim. Aí agora eu fico pensando, quem já viu aquelas mulheres assim, mãe, vó, aquelas tia da igreja que cozinha para um monte de gente? Você fica pensando, cara, como é que salga essa comida? Porque assim, ó, uma coisa é você fazer 2 xicrazinhas de arroz, que eu tô dando conta já. Uma coisa é você fazer uma panelinha de carne, que inclusive eu fui fazer essa semana, né, amor? Esqueci da cebola. Meu Deus, que coisa horrível que é carne moída sem cebola, né? Sal e pimenta. Tava bom, mas faltou cebola. Jesus poderia ter dito: vocês são a cebola da terra. Para mim a cebola naquele dia fez muita falta. Enfim. E aí o sal... eu tava falando do meu testemunho do ovo de hoje de manhã, né? Aí eu fui lá fazer, porque para mim foi um testemunho aquilo ali.
Aí eu estava ali fazendo o ovo. Aí eu pensei, aí para mim é uma logística. Você vai entender o que eu estou falando. Porque o ovo mexido, ele tem um ponto. Se ele passar do ponto, fica horrível. Assim, dá para comer. Quem está com fome, come. Mas aquele ovinho de hotel, quem sabe? Eu estou aprendendo, eu não sei. Estou aprendendo. Então ele tem um ponto. Então o que eu faço? Eu coloco a panela no fogo. Tutorial para você. Eu coloco a panela no fogo. Coloco os ovos com o fogo desligado. Porque se você ligar, já fica tudo branco, eu me desespero. Eu pego o sal e deixo do lado da panela. Eu pego o pão e já deixo na torradeira. Eu pego o requeijão e já deixo assim, ó. Tudo que eu preciso tá aqui. E se faltar alguma coisa, o ovo vai queimar. E aí hoje eu fui fazer os 3 ovos. E eu nunca tinha feito. Eu sempre coloco um pouquinho de sal em cada partezinha amarela do ovo. Em cada gema do ovo. Eu tô aprendendo ainda essas nomenclaturas, essas coisas assim da culinária. Aí eu peguei, e aí hoje eu coloquei o pão na torradeira. E aí eu tava com a minha mão suja, eu pensei, eu não vou colocar a mão suja dentro do pote do sal. Aí eu peguei com a colher. Não se pega sal com a colher. Eu descobri isso hoje, gente. Fica aqui a dica pra você. Se você tá começando hoje nesse mundo. Aí eu coloquei, quando eu coloquei a gema ficou branca. Eu falei, caraca, ficou salgado demais. Aí tá, mexi e tal, aí vai fazer o quê? Vai lavar o ovo, vai botar água no ovo, não tem o que fazer, tem que comer. Botei no pão e comi. Por quê? O sal, ele é bom, mas se for demais, ele fica meio enjoativozinho assim, sabe? Quem já foi comer um lanche, uma pizza, alguma coisa, e acordou 3 horas da manhã assim, ó, meu Deus, eu preciso de água, eu preciso tomar água, eu preciso... Já aconteceu isso com você? Porque a comida é muito salgada, porque o sal demais também deixa a gente... É desesperador isso, não é, gente? É uma das piores sensações da vida, acordar com a boca seca, precisando de água. E aí, quem tem medo de ir na cozinha buscar água? Eu morro de sede, mas eu não vou na cozinha. Não, hoje eu não tenho mais, mas quando eu morava com a minha mãe eu tinha medo. Cansei de tomar água na pia do banheiro, que era perto do quarto. E tô vivo, então pode tomar água da Semasa, que tá tudo bem. O que eu tava falando mesmo? Botar sal demais. Porque aí Jesus vai falar assim, ó, vocês são o sal da terra. Agora, existe um equilíbrio. Muito sal, um bom sal e nada de sal. E aí existem essas pessoas que elas não são sal nenhum. São sem gosto. Nem parece que é crente, mas também nem parece que é desviado. Não faz bem para ninguém, mas também não mata ninguém. Nunca roubou, nunca matou, nunca traficou, mas também nunca ajudou um cego a atravessar a rua, nunca arrumou uma cadeira, nunca fez nada para ninguém. Então é sal de nada. Agora tem o cara que é sal demais. Vocês vão todos morrer e vão para o inferno, não é? Porque agora o Papa entrou, e o Papa ele é o 8º líder, e se vocês não se converterem, é a besta que vai vir e vai matar todo mundo. Sal demais. Aí tem os equilibrados, que eu acho que é a gente, ou pelo menos eu tento ser equilibrado, que faço o que posso, às vezes menos do que deveria, mas o que consigo, tento ajudar os que precisam, mas também sou cheio de pecado, cheio de falha, cheio de erro. Só que aí entra um fator importantíssimo do sal, que o sal é o sal, e todo mundo precisa de sal. Então, você vai fazer uma compra, não, eu pelo menos imagino, que não tem uma pessoa que compra um saco de sal todo mês, não sei. Talvez se você mora aí num alojamento com 55 pessoas, talvez. Mas numa casa com 3, 4, 5 pessoas, você compra sal uma vez ou outra. Agora, tem um momento que o sal acaba. E quando que o sal acaba? Quando você precisa do sal. Nunca aconteceu na minha vasta experiência na cozinha, nunca aconteceu isso. Mas para os cozinheiros de plantão, alguém já passou por isso? Por esse momento? E é muito difícil substituir o sal. Porque você pode tacar o tanto de pimenta que você quiser, pode tacar... É só pimenta que eu conheço de tempero. Tempero. Todos os temperos que você quiser, pode botar ali na comida. Não vai substituir o sal. Aí você vai dizer, mas tem o sal rosa, tem o quê? Que antes da palavra rosa vem sal, né? Que tudo deriva do sal. Então, o sal é muito importante. Por exemplo, eu gosto muito de ver as marcas, identificar as marcas, ver o que as marcas estão construindo, a caixa, a embalagem.
A embalagem do sal agrada alguém, não? Geralmente é um cisne vermelho, né? Assim. É uma marca isso? Estão fazendo propaganda, ó, tá vendo? Então, geralmente é um saco branco, transparente, com sal dentro, que não tá... Existe uma técnica nos mercados, por exemplo, que tudo que é muito importante, ou tudo que é mais caro, ou tudo que fica na sua visão do seu olho. Existem algumas marcas que pagam, inclusive, para estar nesse lugar aqui, onde os seus olhos veem. O sal geralmente está lá embaixo, lá em cima, estourado, jogado em algum canto, porque você precisa do sal. Em algum momento da sua vida você vai precisar comprar um saco de sal, um pacote de sal. Então não precisa desenvolver uma marca, fazer uma embalagem, porque o sal é o sal. Porque o sal, ele é fundamental para tudo que você for fazer na sua casa. Você for cozinhar, você for fazer uma receita, o sal, ele é fundamental. Agora, sendo fundamental, ele é perceptível quando ele falta, mas ele é desprezado quando ele está ali. Você vai ali cozinhar, você pega o sal, joga o sal. Vai fazer um churrasco, você vai lá, joga o sal na carne. Agora, se ele falta, meu Deus, acabou o sal. Não tem sal, precisa comprar sal. Porque na sua presença, ele é desprezado. Na sua ausência, meu Deus, acabou o sal. Aí é isso que muita gente não entende. E fica chateadinho com a igreja, fica chateadinho com o líder, fica chateadinho com o pastor. Quando você entender que você é sal, e que a sua presença às vezes não vai ser aplaudida, não vai ser, não sei o quê, mas espera não fazer. Você é parte fundamental para aquilo que Cristo está fazendo na terra. Por isso que nós somos sal da terra. Então, eu venho aqui pregar hoje. Tem aqui pelo menos umas 150, 200 pessoas. Quem vai me mandar uma mensagem depois do culto dizendo: pastor, que mensagem poderosa? A maioria nem manda, e eu também nem espero. E também se os 200 mandar, eu não vou nem conseguir responder. Mas eu não venho aqui intencionado para isso. Quem, depois que a Ari desceu ali do púlpito, aplaudiu a Ari: meu Deus, você canta muito. Ana Júlia, que voz é essa? Rafa, o que é isso? Eric, que bateria é essa? Agora, se o Eric não vem, ia todo mundo ficar muito bravo com ele. Porque imagina um louvor sem bateria. Agora, se eu não venho, ia fazer o quê? Ia passar um filme? Entendeu? Se o time de voluntários não vem, ia fazer o quê? Qual que era o café que você ia tomar? Qual que era a balinha que você ia comer? A cadeira que você ia sentar ia estar arrumada? O púlpito que eu ia pregar, eu ia pegar água onde? Porque o sal, ele é fundamental quando ele está. Agora, quando ele não está, meu Deus, a gente sente muita falta. Nossa, por que fulano não veio? Por que fulano não está aqui? Aí quando fulano está, ele é fundamental. Mas às vezes a gente não reconhece. A gente às vezes nem sente falta, porque ele está. Essa é uma das características do sal. Na sua presença às vezes nós desprezamos, mas na sua ausência, que saudade, que falta. Consegue entender o que eu estou falando? Uma outra característica do sal é que o sal, ele ressalta o sabor do alimento. Você não come o sal e você sente o gosto do sal. Hoje eu senti, porque aconteceu alguma coisa de errado. Mas não é essa a finalidade do sal. Então, por exemplo, eu já comi muitos ovos mexidos. E nem sempre que eu como eu fico: gente, que sal é esse? Que marca de sal é essa? Quem que colocou esse sal? Não, gente, quem é que fez esse ovo mexido? Você vai num churrasco, você não chega pro churrasqueiro e você fala assim: cara, que sal você usou? A menos que você seja um churrasqueiro, né? Aí você vai querer saber ali os tipos de sal, não sei o quê. Você vai dizer: cara, que carne é essa? Porque o sal, ele tem esse poder de ressaltar o sabor do outro. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos um corpo. E o corpo não é feito para se autopromover, o corpo é feito para promover o outro, para estender a mão ao outro, para que o outro esteja bem. E se o outro estiver bem, eu vou estar bem. Então, imagina, as moléculas de sal ali na carne. Gente, a gente precisa deixar essa carne gostosa. Vamos salgar, vai lá na ponta. Você vem aqui, vamos deixar essa carne bem gostosa. Porque quando comerem vão dizer que a carne está muito boa. Então, você vem num culto como esse. E qual é a finalidade desse culto? Fazer com que você tenha um encontro com Cristo. Ou fazer com que você conheça Cristo, ou fazer com que você tenha um relacionamento com Cristo. Agora tem um monte de
pedrinhas de sal trabalhando para que tudo isso aconteça. Esse é o poder do sal, fazer com que o outro esteja bem, fazer com que o outro fique bem. Por isso que Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Consegue entender isso? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com cara de sal. Fala para ela: você é o sal da terra. Fala aí para ela, seja profeta na vida dela. Olha para ela e fala assim: eu não sou pregador, eu sou profeta. Você é o sal da terra. Aí Jesus vai falar isso: vocês são o sal da terra. Coloca o texto lá, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Aí ele vai dizer: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E aí, quando eu estava estudando para essa mensagem, eu vi um vídeo de um historiador muito fera, muito bom. E ele estava explicando sobre essa fala de Jesus: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E aí qual que é o lance? O sal naquela época era todo tirado do Mar Vermelho. Tá vivo? Tá tudo bem? Vamos para frente? Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E aí qual que é o lance disso? Na época de Jesus, todo o sal vinha do Mar Morto. E nesse transporte, para que chegasse às cidades e sobretudo em Jerusalém, no meio do caminho o sal caía no chão. E naquela época não era um azulejo como esse que você podia varrer, juntar o sal e usar de novo para outras coisas, talvez. Era barro e se juntava com a areia, com o barro. E o pó do sal com o pó da terra, com o pó do barro, não tinha mais o que fazer. Por isso que Jesus fala isso, que se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Lembra que eu falei para você lá no início do contexto? Para a gente não faz muito sentido o sal perder o sabor, como que restaura? Agora, faz todo sentido, não tem mais o que fazer com esse sal. E aí, eu te faço uma pergunta: nós somos o sal da terra, e como o sal da terra, tem vezes que a gente perde o nosso sabor. Agora, uma característica poderosa do sal é que ele não pega o gosto das outras coisas, mas qualquer outra coisa pega o gosto dele. Você pode fazer um brigadeiro, você coloca sal. Quem aqui já colocou sal no café? Alguém já fez isso na vida? É horrível, é horrível. Por quê? Aí você fica pensando: meu Deus, mas é igual o açúcar e tal. Não tem gosto de mais nada, só de sal. O meu testemunho trágico para você hoje: não tinha gosto de nada. Ovo, nada, sal puro. Porque a comida muito salgada, não. Agora, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E aí eu faço uma pergunta para você: nós, como sal dessa terra, como que nós estamos às vezes perdendo o nosso sabor? A gente às vezes para de fazer a diferença no trabalho, às vezes a gente para de fazer a diferença na faculdade, às vezes a gente para de fazer a diferença na igreja. Porque como sal da terra, afirmados por Jesus, estamos perdendo o nosso sabor. E aí Jesus está dizendo: como restaurá-lo? Ele vai ser usado e vão pisar nele, vão andar em cima dele, não tem mais o que fazer. Por isso, gente, que nós precisamos cuidar. Será que eu estou ainda sendo sal? É uma pergunta muito simples. Será que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém? Ou será que eu sou aquela pessoa que, se eu sair da vida de alguém, vão falar: meu Deus, ainda bem que foi, ainda bem que saiu da empresa, ainda bem que saiu da igreja, ainda bem que saiu do trabalho, ainda bem que saiu da faculdade. Entende? Sabe aquele amigo chato quando você era criança que estudava na tua sala e trocaram ele de turma? Você fica pensando: meu Deus, ainda bem que trocaram de sala. Aquele amigo chato do trabalho que trocam ele de empresa, de horário, de sei lá, ainda bem que trocou. Agora, nós como sal da terra não podemos perder o nosso sabor. E aqui eu me lembro de uma frase que o bispo sempre nos fala, que o sal perder o seu sabor não é o mundo ser mais mundo, é a igreja deixar de ser igreja. Então, qual é o problema dos próximos anos que nós como igreja vamos enfrentar? Não é o mundo piorar, porque isso vai acontecer, é a igreja
deixar de ser igreja. É o sal deixar de ser sal na terra. Consegue entender o que eu estou falando? Então é isso que nós precisamos cuidar quando Jesus diz assim, ó, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Meu amigo, talvez algum dia da sua vida você já teve fome por Jesus, sede por Jesus, lia a Bíblia, orava, buscava, queria saber de Jesus o tempo inteiro. E de repente, o sal perdeu o seu sabor. E aí as palavras de Jesus fazem sentido. Como restaurar? Aí às vezes tem que ser mais um retiro, mais uma conferência, mais um culto, mais um aconselhamento pastoral. E aí a gente fica vivendo de coisas em coisas, de eventos em eventos, de momentos em momentos. E Jesus está dizendo assim, vocês são o sal da terra. Então pelo amor de Deus, gente, cuida para não perder o sabor. Porque o sal tem uma função poderosa na terra. Mas se ele perder o sabor, não presta para mais nada. E a gente está vivendo tempos de um monte de crente inútil, que não faz a diferença na vida de ninguém, poxa. O cara é crente, vem na igreja, mas a vida dele não interfere na vida de ninguém. Ele não ajuda ninguém, ele não serve a ninguém. E eu não estou falando aqui sobre servir a igreja, servir o pastor, servir o líder, não. É muito mais do que isso. É fazer a diferença na tua casa, é fazer a diferença no teu trabalho, é fazer a diferença nos lugares onde você está, porque aqui tem um monte de sal. Se você não me ajudar, alguém vai me ajudar. Se eu não ajudar você, alguém vai te ajudar. Porque aqui a gente, como se a gente estivesse talvez dentro de um saleiro, eu poderia usar esse exemplo. Mas e quando a gente está no mundo? O lugar onde a gente precisa ser o sal da terra. Talvez você é o único cristão no seu trabalho, você é o único cristão no seu setor, você é o único cristão na sua família, você é o único cristão na sua sala, você é o único cristão no meio dos seus amigos, e está sem sabor, não faz diferença. Deixa eu falar uma coisa para você, se você como um cristão não faz a diferença na vida das pessoas, é porque nem as pessoas te reconhecem mais como cristão, quem dirá você e quem dirá Jesus e quem dirá o céu. Então assim, nós como cristãos, cara, as pessoas precisam ficar no mínimo envergonhadas de fazer certas coisas do nosso lado. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, e na faculdade tem de tudo, você já foi na faculdade também talvez. Tem a galera da maconha, tem a galera do palavrão, tem a galera que gazeia a aula, tem todo mundo. Agora, se os caras sabem que eu sou cristão, os caras nem me oferecem, os caras nem me convidam, os caras ficam com vergonha, cara, mano, ele está ali. Não vamos fazer, não, vamos deixar para outra hora, espera ele sair. Quem já teve a experiência de chegar numa roda de conversa e o assunto mudar? Porque estavam fofocando, porque estavam falando mal de alguém, porque estavam queimando alguém. E aí chegou, cara, ele é cristão, mano, ele não mente. Ele não vai dizer que ele não ouviu, ele não vai dizer que ele não viu, porque ele é sal. Ele faz a diferença nessa parada. Qual foi a última vez que você passou por essa experiência? Se faz muito tempo ou se nunca, você precisa rever os seus conceitos de ser um cristão. Aquela menina está ali no trabalho e a amiga chama, amiga, vamos ali na copa rapidinho, eu preciso conversar com você. Olha, aconteceu isso com meu namorado, com a minha família, com a minha casa. Por que não chamou a psicóloga da empresa e foi chamar você? Porque você carrega Cristo. Talvez ela precisa, e aí você vai dizer assim, amiga, não, faz o seguinte, vamos na igreja, mas conversa com a psicóloga, procura ajuda, toma um remédio, faz alguma coisa. Mas por que às vezes as pessoas nos procuram? Porque, cara, nós somos uma resposta para o mundo, sal da terra. E a gente não pode perder o nosso sabor, senão a gente não presta para mais nada. Não é que nós vamos ser descartados e jogados fora, é que nós mesmos já nos descartamos. Não é que alguém vai fazer isso com você, é que você já fez com você mesmo. Porque ninguém tira o meu sabor de mim. Eu vou tirando um pouquinho, todo dia. Eu acordo e não oro, eu acordo e não leio. E a maioria dessas coisas são coisas que não são os outros que fazem por mim ou fazem contra mim. São coisas que eu mesmo faço por mim ou contra mim. Então, eu paro de buscar, eu paro de ler, eu paro de orar, eu paro de ir na igreja. E aí, os meus amigos param de me convidar, param de me chamar. E de repente eu nem faço mais falta porque eu perdi o meu sabor. Isso não é sobre uma igreja que não lembra, que não liga, que não procura, que não ajuda, que não socorre. Talvez seja sobre você, que deixou de se sentir importante. Porque se o sal perde o seu sabor, não serve para mais nada.
Então não é um valor que o outro te coloca, é um valor que você mesmo se coloca. Não é um lugar que o outro te põe, é um lugar que você mesmo entra. Eu sou sal da terra. E aí Jesus vai continuar dizendo que nós somos a luz do mundo. E por que ele fala sobre essas bem-aventuranças? Depois ele fala sobre ser sal, depois ele fala sobre ser luz. É porque nesse contexto todo ele está construindo algo. E nessa construção, uma das coisas mais importantes que nós como cristãos temos ou deveríamos ter é o nosso caráter. E não adianta, como eu te disse antes, você ser o salzinho da terra e a luzinha do mundo, se você vai usar isso para o seu bel prazer, ou para os seus interesses próprios, ou para aquilo que você quer fazer. É por isso que primeiro Jesus diz assim: vocês são sal da terra. E ser sal é muito mais uma decisão interior do que exterior. Ser sal é muito mais uma atitude de dentro do que de fora. Porque eu decido ser sal dentro, e depois eu começo a ser sal do lado de fora. Depois eu começo a ajudar, a socorrer, a prestar uma ajuda aqui, outra ajuda ali, a fazer a diferença aqui, fazer a diferença ali. Porque eu entendi que aqui dentro, cara, eu sou sal, eu carrego alguma coisa que alguém precisa. Eu carrego um socorro, eu carrego uma ajuda, eu carrego uma resposta que é a dúvida de alguém. E aí depois Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. Porque a luz é algo que não se pode esconder. E aí Jesus diz: ou vocês vão construir, como não ver uma casa edificada sobre os montes, ou pegar uma lamparina, ou pegar uma luz, ou pegar uma lâmpada e a colocar debaixo da cama. A luz precisa estar no alto, no lugar visível, para que todos o vejam. Só que é entender que essa luz não é sobre nós, é sobre o que Jesus fez em nós. É por isso que em João capítulo 8, Jesus vai dizer assim: ó, eu sou a luz do mundo. Então, é entender que às vezes eu não sou nem luz, eu sou reflexo. Para os mais metidos, para os mais orgulhosos, fica com essa palavra: a luz que brilha em você não é sua, é um reflexo da luz de Jesus, porque Ele é a própria luz do mundo. Agora, entendendo que eu sou esse reflexo, então, como Jesus disse em Mateus capítulo 5, a luz do mundo, eu preciso brilhar, eu preciso fazer a diferença, porque o sal é aquele que ele entra quando ele é colocado, quando alguém chama, quando alguém pega. A luz ninguém chama, ninguém pega, ninguém pede, ela é. Então, se você for olhar aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos faróis que sinalizam as entradas para os navios, para os barcos. Os faróis sempre estão na boca das barras, para que os navios entrem, para que eles sejam guiados. Se você for olhar, por exemplo, um avião, a luz na pista, ela é a direção para onde o piloto deve pousar o avião. Se você olha lá de cima, não se enxerga nada, mas de repente as luzes da pista começam a aparecer e elas traçam o caminho exato aonde o avião deve pousar, aonde ele deve aterrissar com as suas rodas, depois onde ele deve parar. Luzes. Para o avião estacionar, uma luz diz para ele vir, parar. Luzes marcam momentos, luzes marcam lugares, luzes chamam atenção. Se você mora em um lugar perigoso, a primeira atitude, e a mais barata, e a mais rápida, e a mais fácil, é colocar luz. Coloca um poste, ilumina a casa. Quem nunca teve uma avó que deixa a televisão ligada, a luz acesa, para o ladrão pensar que tem alguém em casa? A luz chama a atenção. O carro precisa de farol, o carro precisa de lanterna, luz. E é isso que Jesus está dizendo: vocês são luz do mundo. Vocês estão sinalizando algo, vocês estão sinalizando alguém, vocês estão demarcando um momento. É nós entendermos essa palavra de Jesus de ser luz. É entender que, como a luz do mundo, nós não precisamos esperar que nos chamem, esperar que nos convoquem. A lei dizia sobre os leprosos, por exemplo: não toquem, não cheguem perto. Eles precisam viver escondidos, eles precisam viver longe das pessoas. E aí Jesus vem, e Jesus chama, e Jesus conversa, e Jesus toca, e Jesus fala, e Jesus cura, porque a luz faz isso. Em Lucas capítulo 15 vai contar a parábola de uma mulher
que ela perdeu a dracma dentro de casa. E qual é a primeira coisa que ela faz? Ela acende a luz. E aí ela varre, aí ela vê a sujeira, e aí ela arruma tudo, e ela organiza tudo a partir de uma luz. E aí Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo. Nós precisamos entender, gente, que essa mensagem de hoje não é fazer com que a gente se torne algo, mas é te lembrar de quem nós já somos. Você não precisa virar o sal da terra, você já é sal da terra. Você não precisa virar a luz do mundo, você já é luz do mundo. Nós só precisamos agir como tal. E esse é o problema de muitos de nós. Nós até entendemos o que somos, nós até entendemos o que carregamos, mas não agimos como tal. Então, é entender que se eu sou o sal da terra, eu preciso andar como o sal da terra. É entender que se eu sou a luz do mundo, eu preciso andar como a luz do mundo. E aí Jesus está dizendo tudo isso, e eu encerro com você, falando a coisa mais importante, que no fim das contas, nós estamos aqui para apontar um caminho, para apontar um lugar, como sal, para trazer gosto para as coisas, como sal, para trazer sabor às coisas, como luz, para trazer direção, para mostrar o caminho. Agora, o que fazer com o sal se ele perdeu o sabor? O que fazer com a luz se ela está embaixo da cama, se ela está escondida? Então, a mensagem de hoje para você talvez seja um chamado. Lembre-se de quem Jesus te fez para ser. Às vezes a gente se diminui orando e dizendo assim: Senhor, mostra o meu propósito, Senhor, fala porque o Senhor me chamou para ser, me fala o que o Senhor me chamou para fazer. Eu vejo tanta gente fazendo isso e fazendo aquilo outro. Você sabe o que é tudo isso? Todas essas diferenças, um prega, o outro canta, o outro toca. Efésios vai dizer que uns são chamados para ser profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. São formas diferentes de ser sal da terra e luz do mundo. No fim das contas mesmo, o que importa não é se você é um evangelista, se você é um pastor, se você é um mestre, se você é um apóstolo, se você cura, se você faz paralítico andar, se você faz cego enxergar, se você canta bem, toca bem, prega bem, faz qualquer coisa bem, não importa. O que importa no fim das contas é a vida de quem você influenciou, na vida de quem você fez a diferença. Jesus mesmo disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, Senhor, em teu nome paralíticos andaram, Senhor, em teu nome eu fiz, e eu fiz, e eu fiz, e eu fiz. E Jesus está dizendo: não é sobre fazer, é sobre ser. Porque fazer qualquer um faz, gente. Você está vendo aí, nós estamos na era digital, onde a gente vê tudo acontecendo. Existia uma época que esses profetas, essas curas, aconteciam na igrejinha, aqui, lá. Eu ouvi minha avó dizer, eu ouvi minha tia falar. Hoje a gente vê as verdades e a gente vê as mentiras. A gente vê os fatos e a gente vê as vergonhas. Porque são pessoas que fazem, e às vezes nem fazem através de Jesus. A Bíblia vai falar, eu vou entrar com você rapidinho nisso. A Bíblia vai falar sobre os magos. Eu não estou viajando, vamos lá para Êxodo. Você lembra de Moisés? Deus ia mandando as pragas e os magos do faraó iam fazendo exatamente as mesmas coisas, sem Deus. Então, são coisas que às vezes nem precisa de Jesus para fazer. Por isso que a vida com Jesus não é sobre fazer, é sobre quem nós somos. Porque eu posso vir aqui e pregar uma mensagem poderosa para você e tá traindo a Bia. Eu posso vir aqui e pregar uma mensagem poderosa para você e todo o dinheiro que eu tenho é roubado da igreja. Por isso que não é sobre fazer, é sobre quem eu sou. Todo dia eu luto para ter uma única mulher. Todo dia eu luto para me sustentar com o dinheiro que eu tenho. Todo dia você luta para não cair nos seus pecados, nas suas falhas e nas suas transgressões. Paulo vai dizer: eu orei e eu roguei por 3 vezes para que o Senhor tirasse um espinho que Ele colocou na minha carne. E Ele disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Paulo fez grandes coisas e no fim da sua vida ele diz: eu combati o bom combate, eu fiz o que eu tinha para fazer. E hoje, grande parte do Novo Testamento que a gente lê são cartas de Paulo, entendendo que ele é sal, e o sal não pode morrer dentro do saleiro, o sal precisa ser derramado. É por isso que Timóteo pega essa carta, Tito pega essa carta, cartas e mais cartas, a igreja de Colossenses, a igreja de Filipos, a igreja em Corintos, cartas e mais cartas. O sal sendo derramado sobre os outros, a luz brilhando sobre as trevas. Homens e mulheres que entendem que mais do que fazer é ser. Antes de fazer a diferença, tente ser a diferença. Todo mundo fala, cara, eu não vou falar. Todo mundo faz, eu não vou fazer. Todo mundo vai, eu não vou. Eu entendi que eu sou sal da terra e luz do mundo.